Fala galera, Teacher Romário, aqui nós vamos para a aula 3, tá bom? E hoje nós vamos fazer uma revisão dos condicionais avançados. No ponto 1, nós temos a revisão mais aprofundada, né? Os Mixed Conditionals, eles combinam tempos verbais diferentes entre a oração condicional, que a gente utiliza a partícula if, e a oração principal para refletir relações não lineares de tempo, ou seja, não segue uma linha cronológica correta, exata. Por exemplo, if she had taken the opportunity, she would be leading the project now. É uma condição passada com resultado no presente. If I weren't so distracted, I would have noticed the error earlier. Uma condição presente com consequência no passado. Perceba a diferença, né? E os usos avançados, né? Expressar arrependimento com o impacto atual, avaliar causas passadas para situações presentes e construir argumentos reflexivos e críticos. No ponto 2, nós temos as condicionais invertidas, que a gente não utiliza o if. No discurso formal e acadêmico, a omissão do if, por meio de inversão, ela confere sofisticação e ênfase, né? A estrutura mais comum é had mais o sujeito mais o passado particípio, ou were, sujeito, mais o to e o infinitivo, ou should mais o sujeito mais o verbo na forma base. Por exemplo, had the results been published earlier, the outcome might have changed. Were the policy to be revised, several issues would be resolved. Should you require further clarification, please contact the committee. O uso para esse caso, né, são textos formais, relatórios, argumentação acadêmica e comunicação institucional. No ponto 3, os condicionais com verbos modais. No nível avançado, os modais eles ampliam a nuance semântica da condição. Por exemplo, if the data were accurate, the conclusion could be different. Uma possibilidade. If he had followed the protocol, the incident might have been avoided. A possibilidade no passado. If the hypothesis is correct, the theory must be reconsidered. Uma dedução lógica. No ponto 4, nós temos as condicionais implícitas. Nem toda condição precisa ser explícita, certo? Ali ficar bem na cara, né? Com if. No nível C2, que é o nível mais alto, né? De proficiência, o falante ele reconhece e produz condições subtendidas. Por exemplo, under different circumstances, the decision would not have been approved. Uma condição ela está implícita, né? Given more time, the researchers might have reached a different conclusion. A gente usa em ensaios acadêmicos, análises críticas e textos argumentativos mais sofisticados, tá bom? No ponto 5 nós temos os condicionais para críticas, arrependimento e especulação. Os condicionais avançados são amplamente usados para avaliar decisões, criticar ações passadas e especular consequências alternativas. Por exemplo, had the guidelines been clearer, the confusion could have been avoided. Uma crítica institucional. If the investment had been planned more carefully, the losses wouldn't have been so severe. Uma avaliação de retrospectiva, né, falando do que aconteceu. No ponto 6, a gente tem essa função estilística para o uso avançado dos condicionais. No nível C2, o condicional não é apenas uma estrutura gramatical, mas um recurso retórico, de resposta, né, de discurso. Ele atenua afirmações diretas, ele expressa diplomacia, ele introduz hipóteses sem compromisso absoluto, permite análise sofisticada de cenários complexos. Por exemplo, it would be reasonable to assume that had the policy been implemented earlier, the impact might have been mitigated. E por último, no ponto 7, nós temos a forma passiva impessoal, quando a gente usa o it. Muito comum em textos acadêmicos e científicos, especialmente para evitar referência direta ao autor. Então a estrutura seria it, verbo to be, passado particípio do verbo, e o that mais uma frase que é introduzida pelo that. Por exemplo, it is widely believed that the system was flawed. It has been suggested that further research is required. Essa forma cria distanciamento, neutralidade e autoridade discursiva, muito usado em redações,
acadêmicas, tá bom? Vamos agora para o exercício. 3 questões. Vamos lá para a primeira. Complete a frase corretamente. Had the warning signs been taken seriously, the crisis avoided. E aí, A, B, C ou D? Dê uma pausa, tente responder que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra C, porque a gente usa a estrutura had, mais o sujeito, mais o passado particípio, quando a gente está falando sobre uma terceira condicional invertida, porque ela expressa uma condição passada não realizada, com consequência também no passado. Por isso, a forma correta na oração principal é would, have, mais o passado particípio. Vamos para a questão 2. Escolha a alternativa que expressa corretamente um condicional misturado, mixed. A, B, C ou D. Dê uma pausa, tente responder, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra C novamente, porque ela mistura uma condição no presente, if I weren't so inexperienced, com a consequência no passado, I would have handled the situation better. Isso caracteriza uma mixed conditional, muito comum em análises críticas e reflexivas para o nível C2 de proficiência, tá bom? Vamos para a questão 3. Qual frase contém uma condicional implícita? A, B, C ou D? Tente responder, dê uma pausa, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra B, porque não há if, mas a condição está implícita em giving more funding. Esse tipo de estrutura é comum em textos acadêmicos e argumentativos avançados, tá? Pois torna o discurso mais elegante e indireto. E é isso, pessoal. Gostou da aula? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também quer aprender inglês e lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar. Até a próxima.